Beleza, galera, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o ensino da técnica, especificamente para o futebol, mas eu acredito que boa parte do conteúdo que nós vamos falar aqui hoje ele pode ser extrapolado para outros esportes coletivos, especialmente os de invasão, né? Nesse momento difícil que está todo mundo em casa e sem poder fazer muita coisa, a gente aqui do Laboratório de Estudos em Futebol, o LabSfut da UERJ, a gente está tentando promover algumas ações, né? Na verdade, não chegam a ser videoaulas, mas algumas palestras sobre temas que a gente aborda durante a disciplina, para motivar os alunos, né, a continuar estudando, a se manter atualizado e que possa, de repente, enviar as dúvidas por e-mail para que a gente possa trocar informação e continuar agregando, né? Nesse momento, a gente não sabe quanto tempo vai durar, se vai ser um mês, 2 meses, 15 dias, 20 dias. O fato é que a gente já está nesse momento aí já há mais de 15 dias e o que os institutos aí de saúde e saúde coletiva, saúde pública dizem é que ainda vai durar um pouco mais. E para a gente aproveitar esse tempo, a ideia é a gente estar falando um pouquinho aqui sobre o ensino da técnica, né? Como eu falei, especificamente para o futebol, mas que pode ser extrapolado para todos os esportes coletivos, especialmente os de invasão, né? É claro que é uma discussão. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, e é claro que é uma discussão tanto quanto ampla, né? Não sei se a gente vai ter tempo para abordar tudo aquilo que a gente precisa abordar, mas é importante a gente ter em mente que a gente vai discutir técnica desde o sentido mais tradicional até uma redefinição do que é técnica e aquilo que a gente acredita hoje é a maneira mais adequada de treinar e condicionar os alunos, atletas, iniciantes, no quesito da técnica e da habilidade motora, né? Então, técnica tradicionalmente ganha uma importância muito grande no ensino dos esportes coletivos, em especial o futebol, para muitas pessoas, né? Muitas pessoas que trabalham na prática e para alguns autores também, a técnica ela é conteúdo ou talvez até o único conteúdo do jogo de futebol. Se a gente se deparar com o ensino do futebol nos últimos 20, 30 anos, talvez até mais tempo atrás, a gente vai perceber que o ensino do futebol está muito atrelado ao ensino da técnica, ou seja, para algumas pessoas ensinar futebol é essencialmente ensinar os fundamentos do jogo, ou seja, as técnicas de passe, domínio, finta, chute, cabeceio e por aí vai, seus derivados, né? E que acredita-se que a partir do momento que o aluno, condução, né, que eu esqueci de falar, que o aluno domine esses fundamentos do jogo, ele possa ser capaz de jogar futebol, né? Na verdade, o que essas pessoas acreditam, né, que os professores e treinadores acreditam, é que ao ensinar os fundamentos do jogo, o meu aluno vai ser capaz de somar tudo isso e conseguir jogar futebol é, com qualidade ou como eu quero que ele jogue, né? Futebol de alto nível ou a iniciação no esporte, seja lá como for. Eu estou usando sempre como exemplo o futebol, mas quem trabalha com handball, quem trabalha com futsal, quem trabalha com outros esportes de invasão, basquete, pode fazer a analogia para o seu esporte, guardadas as devidas proporções, guardadas as devidas particularidades, mas essa analogia pode ser feita para o seu esporte também. Mas será que técnica é exatamente isso? A gente tem um ensino muito baseado no tecnicismo e prioritariamente, a técnica ela é ensinada com método analítico. E será que é isso? Só isso? Será que não existe uma definição mais atual do que é técnica ou de como ensinar técnica? Eu costumo dizer nas aulas, né, quem já foi meu aluno aí na UERJ sabe, que existe uma máxima no futebol que time que está ganhando não se mexe. E é mais ou menos isso que as pessoas pensam, né? Se a gente ganhou 5 títulos mundiais, N títulos continentais de clubes, internacionais, e formou sei lá quantos jogadores, né? Ensinando técnica de uma maneira bem tradicional, bem analítica, por que eu vou mudar? Na verdade, algumas pessoas até atribuem ao fato de a gente não ensinar mais técnica assim, o fato da gente estar formando menos atletas, né? Ou pelo menos atletas de alto nível. É uma discussão que vale reflexão, não tenho uma resposta para isso, mas eu vou estar aqui apresentando o meu ponto de vista. Não é certo, não é errado, não é melhor nem pior do que nenhum outro, né? É o ponto de vista que a gente acredita lá no laboratório, é assim que a gente vem ensinando os nossos alunos, e principalmente para quebrar um paradigma, para dar uma visão um pouco diferente daquilo que é o ensino do futebol. Então a gente tem que começar a entender técnica como algo como esse vídeo aqui mostra, um vídeo do YouTube, né?
um vídeo que vocês conseguem assistir aí. Eu vou passar um pedaço dele, que vai ensinar uma técnica de passe, na maneira como nós estamos acostumados, mais acostumados, né? Claramente é uma escola aí, sei lá, uma escola americana ou algo do tipo, não só porque o professor fala inglês, mas pela estrutura. A gente vai observar ao longo do vídeo que nitidamente há uma progressão pedagógica, que ele parte de um exercício mais simples até um exercício mais complexo de técnica, né, de jogo em si. E é claro que os alunos têm conteúdo e têm o desenvolvimento a partir desse vídeo, dessa maneira de ensinar. Ninguém está contestando isso. A questão é, eu preciso continuar a ensinar técnica dessa maneira? E mais do que isso, né? É o que eu indago os meus alunos lá, é o seguinte: será que vocês sabem ensinar técnica de maneira diferente dessa? Porque o que eu percebo é que a gente tem formado aí muitos momentos repetidores, né? O ensino do esporte coletivo, especialmente de invasão e especificamente de futebol, ele não muda ao longo dos anos, na minha visão, porque a gente tem ensinado os nossos alunos nas universidades sempre da mesma forma. Então, o aluno não conhece uma outra maneira de ensinar futebol, o aluno não conhece uma outra maneira de ensinar técnica. Repito, não que seja melhor, mas que seja diferente, que tenha uma alternativa para ele. E mais do que isso, o aluno não consegue pensar a técnica de maneira diferente, além de um gesto estereotipado, né? É o que eu estava dizendo, né? Então, se time que está ganhando não se mexe, por que antigamente se fazia uma cirurgia de LCA, abrindo o joelho de cima a baixo, né? Uma cirurgia aberta, e o atleta demorava aí, sei lá, um ano, às vezes nem voltava mais a jogar. Hoje em dia o cara faz 3 furos no joelho e com atletas que com 6 meses aí estão voltando a jogar. Em que pese o fato de voltar rápido ou não, pode ser bom ou ruim, mas não vamos entrar nesse mérito agora, mas o fato é que com 6 meses tem atleta voltando a jogar em alto nível, né? Se já dava certo antes, se o time que estava ganhando não se mexe, por que os médicos, né, mudaram a técnica de se fazer essa cirurgia? Porque as pessoas vão, né, investigando, a ciência vai caminhando e vai apontando métodos diferentes, inovadores, melhores por um lado, piores por outro. E eu acho que a ciência dentro do ensino do futebol não pode parar no que a gente acha ser o ideal hoje, né? O que era ideal há 20, 30 anos atrás pode não ser o ideal hoje. Então, como eu estava dizendo, né, todos esses esportes coletivos de invasão, à exceção do vôlei, eles têm similaridades, né? E eu acho que a técnica se enquadra bastante nessa similaridade. Esses esportes coletivos de invasão, como eu falei, excetuando o vôlei, que tinha uma bola de vôlei na imagem anterior, eles possuem uma lógica funcional que exige dos jogadores compartilharem o mesmo espaço. Isso é uma característica comum. E, por compartilharem o mesmo espaço, em função de serem esportes de invasão, eles podem agir simultaneamente sobre a bola. Eu posso invadir o campo do adversário para agir direto e tentar recuperar essa bola ou dificultar a ação do time adversário. Essa característica ambiental acredita alto valor à dimensão informacional do jogo, né? Pois não se pode prever a frequência, a ordem cronológica e a complexidade dos acontecimentos. A ação de jogo é resultante da qualidade das interações estabelecidas entre os jogadores para atacar e para defender. É assim que a gente vai conceituar o que é esporte coletivo de invasão, especificamente, como eu falei, o futebol, né? E o que a técnica tem a ver com isso tudo aí, né? Então, dentro da teoria dos jogos esportivos coletivos de invasão, fundamentada na complexidade sistêmica, o jogo compreende uma unidade coletiva resultante das ações que os jogadores estabelecem entre si. Então, a gente está falando aqui o tempo todo de relação, né? Como é que esses jogadores vão se relacionar. Nesse sentido, os jogos coletivos desportivos de invasão podem ser decompostos nas suas componentes constituintes, como técnica, tática, física, psíquica, social, leis do jogo, etc., como a gente está acostumado a ver, como a gente foi forjado a ver, ou, então, podem ser decompostas em ações individuais e coletivas, considerando que cada uma delas, isoladamente, é constituída em termos técnicos, táticos, físicos, psíquicos, sociais. Então, por aí vai. Então, o que a gente tem discutido muito, né, o que a ciência tem discutido muito nos últimos anos é exatamente mudar esse paradigma, né, que eu estou mostrando para vocês aqui agora nesse slide. Se a gente vê esses slides aqui, a gente vai dizer que o Fabrício provavelmente não sabe fazer bolo. Estão faltando alguns ingredientes aí. Mas a gente vai chegar à conclusão de que é um bolo, né? Pelo menos são partes que constituem o bolo. E provavelmente um bolo de chocolate, porque a gente está vendo uma chocolatada aí na imagem, né?
Mas será que se eu pegar isoladamente cada um desses ingredientes, botar numa colher de sopa e a gente experimentar, vai ter sabor de bolo de chocolate? Provavelmente não, né? Porque o bolo de chocolate, ele assume uma identidade própria, né? Tem a ordem de preparo dos ingredientes, o tempo que você bate, o ritmo que você bate, o carinho, né? A mão de quem está fazendo o ingrediente, preparando o bolo em si, né? Necessariamente. Tudo isso pesa, contribui, melhor dizendo, para que o bolo fique mais gostoso, menos gostoso, o tempo que ele vai assar. Aí, a partir dessa imagem, sim, qualquer fatia, qualquer migalha que você pegue do bolo, ela tem sabor de bolo, não importa o lado que você pegue do bolo. Então, é esse paradigma que a gente precisa quebrar. A gente precisa enxergar o futebol como algo que tem uma identidade própria, não com um somatório de fatores como técnico, tático e por aí vai, físico, psíquico e por aí vai. E aí é o paradigma que eu trago para a nossa discussão, né? Se a gente for lembrar, perdão, da imagem anterior, do vídeo anterior, a gente vai ver que esse pensamento mecanicista e reducionista, ele simplifica os elementos constituintes da totalidade, eliminando assim a complexidade. Acredita-se que a soma das partes constitui-se a reconstituição do todo. Aí é que está o problema, né? Aí é que está o problema. A gente costuma dizer, né, que a gente precisa, para ensinar o futebol, reduzir, mas sem empobrecer. Quando eu pego uma imagem como aquela, num contexto de passe, onde não há aleatoriedade, imprevisibilidade e complexidade, a gente tem uma redução, uma simplificação do ambiente, mas com um empobrecimento. Gente, a gente precisa entender daqui para frente o gesto técnico, a ação motora do gesto técnico, como algo que tem de cunho, de fundo, uma intenção tática. Então, o que eu quero dizer é que o gesto técnico ele só faz sentido se for analisado dentro de um contexto tático. Para isso, eu não posso tirar do contexto de ensino da técnica a complexidade, a aleatoriedade e a imprevisibilidade. Isso está inerente no contexto de jogo. Isso está inerente no contexto de aplicação do gesto técnico, né? O gesto técnico por si só, a ação motor em si por si só, não representa muita coisa do que é o jogo de futebol. Eu costumo dizer que você só passa a bola por dois motivos. Ou porque tem alguém melhor posicionado que você para chegar perto do gol adversário, ou para manutenção da posse, né? Você está correndo o risco de perder a bola e você passa ela para que o seu time continue a posse e você possa progredir novamente, ou o seu companheiro possa progredir novamente em direção ao gol adversário. Isso é uma ação tática, né? Numa outra aula, a gente pode entender um pouco melhor o que é tática. E aí vocês têm várias videoaulas aí, lives no Instagram que estão abordando esse tema. Tática não é como você organiza o seu time em campo. Tem a ver com gestão de espaço e tempo dos atletas dentro de campo. Mais especificamente, com tomada de decisão para gerir espaço e tempo dentro de campo. Isso é que é tática. Por isso que eu estou falando que dar um passe é uma ação tática. Antes de saber o gesto técnico, por exemplo, eu preciso saber identificar no ambiente quem está livre do meu time. Qual é a melhor opção? Mais do que quem está livre, qual é a melhor opção? Quem está mais perto do gol? Se eu posso, com um passe, progredir, romper linhas do time adversário ou deixar um companheiro meu em situação de finalização, né? Isso é uma análise tática. Isso é uma gestão de tempo e espaço de jogo. Isso vem antes da ação motora, né? E mais, além disso, a gente pode aqui dar vários exemplos. Não só eu preciso identificar, como meus companheiros precisam ser capazes de criar situações como essa que eu acabei de descrever. Eu só posso passar a bola se tiver alguém numa situação como essa para receber. Então não faz sentido a gente analisar ou ensinar o gesto técnico, a ação motora isolado, porque é ilusão a gente achar que de maneira isolada o atleta vai conseguir reproduzir isso no ambiente de jogo, que é completamente caótico e aleatório. Eu preciso dar essa vivência. É claro, simplificar esse contexto caótico e aleatório, mas sem empobrecer, para que ele possa ter a capacidade de aprender. E aí é que ações de jogo do complexo têm a natureza complexa, em função da imprevisibilidade, ações determinadas pela condição e características do jogo, características do caráter tático estratégico, foi tudo que a gente acabou de falar aqui agora. Então, fiquem com essa mensagem. O gesto técnico só faz sentido se for compreendido dentro de uma ação tática. Eu fiquei preso no exemplo do passe aqui, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de imaginar exemplos aí para condução, finalização,
domínio e outros, drible no basquete, e outras ações técnicas ou gestos técnicos ou fundamentos técnicos que vocês queiram nomear nos esportes de vocês aí. Só podem ser entendidos se forem analisados dentro de um contexto tático. São para resolver um problema tático do jogo e não para a gente ficar de maneira isolada ensinando gesto técnico. Muitas vezes a gente marca um passe errado para uma ação ou para uma intenção que era correta. Né? Ou o contrário, né? O melhor exemplo talvez seja até o contrário. A gente marca um passe errado e muitas vezes o erro do passe está na identificação do ambiente e não na ação motora em si. E aí a gente vai lá e vai reproduzir ou pedir para o nosso aluno reproduzir a ação motora 300 vezes para ele aprender a ação motora quando o que ele não está conseguindo fazer é identificar o ambiente em si. Identificar quem é o atleta melhor posicionado, o companheiro melhor posicionado, ou não arriscar o passe, valorizar a posse. Então a gente precisa ter esse discernimento aí para entender. E aí eu fiz um quadrinho aqui de comparação, né? Mostrando que no ensino tradicional, o ensino que a gente está acostumado, isso é uma outra coisa que me incomoda, a gente não pode passar pela Faculdade de Educação Física no primeiro período dando aula de futebol da mesma maneira que eu daria no último semestre. Isso quer dizer, e eu estou falando de futebol porque é a disciplina que eu leciono na UERJ. Isso quer dizer que a contribuição minha enquanto professor de Educação Física na formação de vocês, alunos, foi nenhuma. Né? Se vocês davam aula no primeiro semestre de Educação Física de futebol de um jeito e ao final do curso de Educação Física dão aula do mesmo jeito, eu contribuí muito pouco para a formação de vocês. Então eu quero quebrar esse paradigma do ensino tradicional e trazer novidades, pelo menos que façam vocês refletirem, por mais que discordem de mim. Então é centrado o ensino tradicional na reprodução de modelos de padrões de eficiência, determina pré-requisitos seletivos e gera um estado de dependência. E no ensino sistêmico, nesse estilo ensino contemporâneo, estimula um ambiente de criatividade e diversidade, diferentes experiências motora, social, cultural, afetiva e cognitiva, e possibilita o indivíduo o desenvolvimento de sua autonomia, fundamental para quem quer ensinar alguém um esporte coletivo de invasão, onde o ambiente é completamente aleatório, caótico e por aí vai. Vocês já estão carecas de saber. Então é nesse sentido que a dimensão tática ocupa o núcleo da estrutura de rendimento no futebol. Porque a função principal dos demais fatores, sejam eles de natureza técnica, física, psíquica, é de cooperar no sentido de facultarem acesso a desempenhos táticos de níveis cada vez mais elevados. Então é esse sentido. Entendam tática como aquilo que eu defini anteriormente. Tá? Não entendam tática como eu organizo meu time no campo. E, afinal de contas, o que é tática? Eu já antecipei para vocês, são conceitos. O conceito de tática pode ser concebido como gestão de tempo e espaço de jogo pelos jogadores e pelas equipes que praticam. A partir daí, a gente vai chegar à conclusão de que a maioria das ações do jogo ocorrem sem que os jogadores estejam em contato com a bola. Gente, olha como é que é importante a gente conseguir entender o contexto do jogo de futebol. Eu ensino para os meus atletas baseado nos fundamentos do jogo, perfeito? Perfeito. É um ensino tradicional que eu estou descrevendo, tá? E aí, a partir daí, eu faço uma análise do jogo. Bom, um jogo de futebol de 90 minutos, um jogo profissional, um atleta, quando muito, fica 2, 3, 4, 5 minutos com a bola no pé. É onde ele vai poder fazer o gesto técnico que você ensinou para ele. Ou seja, vocês estão ensinando para os alunos de vocês 5% do jogo de futebol. Porque os outros 95% do jogo de futebol é jogado sem que ele esteja com a bola no pé, gerindo espaço e tempo de jogo para que possa receber um passe, criar espaço para o companheiro conduzir uma bola, criar uma situação de finalização, ou fechar espaço se estiver defendendo, impedir a progressão do adversário. Então a gente está ensinando para os alunos nas escolinhas, nas escolas e nos clubes de formação 5% do jogo de futebol. Sem contar essas duas outras observações que tem aí no slide. Os jogadores com limitado domínio das habilidades técnicas podem praticar o futebol minimamente organizado, se tiverem um nível razoável de compreensão tática. Você já devem ter exemplos aí do time que vocês torcem. Jogadores que vocês desconfiam que tecnicamente não são tudo isso, mas parem e pensem como eles têm a capacidade de gerir tempo e espaço de jogo. E faz isso parecer simples. Faz isso parecer que até nós mesmos que não somos atletas de alto nível, se estivéssemos ali no lugar dele, faríamos igual. Quando isso não é verdade. E o contrário também é verdadeiro. O conhecimento tático pode comprometer a execução eficiente e eficaz das habilidades táticas. Ou seja,
Ou seja, o atleta que tem pouco conhecimento tático, não adianta ele ser muito técnico ou muito habilidoso, ele não vai conseguir reproduzir o jogo ou jogar de maneira eficiente. Quantos vocês não conhecem aí de atletas ou atletas frustrados que eram tecnicamente muito bons, mas que nunca conseguiram desempenhar em alto nível, né? Só para a gente ter como exemplo e raciocinar junto. Então é mudar esse paradigma aí, né? Onde a gente pega o esporte, o futebol como somatório de cada um desses tópicos aí que está dentro desse funil, para esse outro paradigma aqui, como a gente já falou no slide anterior, de a gente considera a tática como a supradimensão e todas as outras estão no sentido de facultar um desempenho tático cada vez mais elevado. E aí, para que a gente possa entender como é que é complexo ensinar a tática, né? Então, eu peguei uma frase ali do livro do professor Israel, que a gente define tática como comportamento para resolver problemas que o jogo sistematicamente apresenta. Então, eu peguei essa imagem aí bem fechada do Neymar. Olha quanta informação ele tem que reunir antes de escolher qual é a ação motora que ele vai realizar. Seja um passe, um drible, uma finta, um chute. Então, ele tem informação que ele está reunindo ali do tato, dos jogadores que estão encostando nele. Provavelmente ele consegue saber onde os jogadores estão sem que ele veja o jogador, porque se estão encostando nele, ele tem essa informação sinestésica. Ele tem 80%, 90% da informação do jogo, que é uma informação visual. Ele tem um conhecimento intrínseco, que é a habilidade motora que ele tem para resolver essa tarefa. Se saísse o Neymar dessa imagem e entrasse o Fabrício, provavelmente vocês iriam esperar soluções diferentes, as minhas muito melhores que a do Neymar, provavelmente. Ele tem uma informação também que é intrínseca, que é a condição cardiovascular, né? O nível de aptidão que ele tem naquele momento. Será que ele solucionaria da mesma maneira se estivesse no minuto 5 ou no minuto 85 do jogo, já cansado, desgastado de um jogo inteiro? Ele tem uma informação do ambiente, se o campo é bom, ruim, grama alta, baixa, sintético, molhado, encharcado, por aí vai. E a tarefa em si, né? 2 jogadores que ele precisa passar. E aí eu cortei todo o resto do contexto, porque senão ia ficar muito complexo. Olha quanta coisa ele tem que analisar, processar, antes de tomar a decisão, ou para tomar a decisão, de qual é a melhor ação motora que ele vai ter que fazer. Então, eu falei num contexto intrínseco, né? Ou seja, o quanto o ambiente influencia, ou seja, ele 5% do tempo de jogo só ele está com a bola, mas intrinsecamente, mesmo quando ele está com a bola, olha quanta coisa ele tem que analisar antes ou para selecionar a ação motora que ele quer fazer. Né? O passe, o domínio, o chute, a finalização, seja lá o que for. Então, não dá para a gente desvincular a ação técnica de uma ação que é cognitiva, boa parte dela. E aí a gente vai começar a discutir sobre um tema bem bacana aqui. Eu vou deixar essa discussão de técnica e habilidade um pouquinho mais para frente, mas só para a gente entender, né? Fabrício, tá bom, mas o que é técnica, então? Quando eu faço essa pergunta nos cursos que eu dou, nas aulas que eu dou, muitas pessoas têm dificuldade em responder essa pergunta. Muitas pessoas que trabalham com o ensino tradicional defendem esse ensino analítico. Veja bem, não estou condenando, eu acho que ele tem o seu valor em determinados momentos da formação do atleta, da temporada, do microciclo semanal, seja lá qual for a estrutura que você quiser dar. Mas muita gente que trabalha com esse viés não sabe responder essa pergunta. O que é técnica? Eu ensino para técnica e não sei dizer o que é técnica. Então, técnica é o meio, ou a maneira mais eficaz e eficiente no sentido de ter um bom aproveitamento da ação motora em si e com menor gasto calórico, né, para realizar uma ação motora. E a gente vai definir técnica nesse sentido, num sentido muito amplo, né, não só desportiva, mas também técnica para usar um instrumento musical, uma ferramenta de trabalho, tudo isso tem técnica. Técnica para usar o piano, técnica para digitar no computador, técnica para usar um serrote, e por aí vai. Do ponto de vista desportivo, existem várias definições de técnica, especialmente para os esportes coletivos. A que eu mais gosto é a do professor Gotan, professor da USP, que define técnica como a técnica desportiva, ela numa visão macro, consistente o suficiente para ser definida como tal. Numa visão micro, flexível o suficiente para a gente observar que os gestos técnicos nunca se repetem. O que você quer dizer com isso, Fabrício? É simples, galera. É o seguinte, imagina você sentado no Maracanã, no último degrau da arquibancada, gravando um jogo de futebol com uma câmera de alta resolução dessas de 4K. Se eu estou lá sentado, vendo numa visão macro, eu consigo contar quantos passes o atleta XYZ dá ao longo da partida. Passe 1, passe 2, passe certo, passe errado, por aí vai. Quando eu chego em casa com essa câmera 4K que me permite dar um zoom ali de não sei quantas vezes, sem perder a resolução da imagem, e for analisar os 30 passes do atleta X que eu contei no jogo,
eu vou perceber que nenhum desses passos se repetem. Todos eles são diferentes entre eles. É exatamente essa definição que o professor Gottoni traz para a gente. Consistente, para numa visão macro eu perceber que foram 30 passos, mas flexível, para numa visão micro eu perceber que cada gesto se adaptou ao contexto de jogo. E é exatamente isso. Quando eu for ensinar a técnica, eu tenho que balancear essas duas coisas, consistência e flexibilidade. Fabrício, mas como é que eu raciocino consistência e flexibilidade num jogo de futebol? Simples, galera, ou melhor, fácil. A gente, simples nem tanto, mas fácil da gente entender. Todo mundo aqui, eu acredito, ou se não fez, vai fazer aula de aprendizagem motora. E na aula de aprendizagem motora, vocês vão aprender a classificar as tarefas motoras como tarefas motoras abertas e as tarefas motoras fechadas. Eu não vou entrar nesse mérito também de aprendizagem motora, a gente pode fazer uma outra aula para discutir isso, mas tarefas motoras, basicamente, tarefas motoras fechadas são aquelas em que o ambiente não muda ou muda muito pouco. E tarefas motoras abertas são aquelas que o ambiente muda o tempo todo, constantemente. Né? Pensem nisso. Se eu for ensinar uma ação motora para um ambiente que é aberto, onde o contexto muda o tempo todo, mais ênfase eu tenho que dar em flexibilidade da técnica. Se eu for ensinar uma tarefa motora para um contexto mais fechado, em que o ambiente muda pouco, mais consistência eu tenho que dar. Exemplo, lance livre no basquetebol, tarefa motora fechada, ênfase em consistência. Um passe no futebol, tarefa motora aberta, ênfase em flexibilidade. E aí vocês vão fazendo um raciocínio dentro dos esportes que vocês quiserem. Batida de bola parada no futebol de maneira geral, mais ênfase em consistência. Todas as outras habilidades, né? Ou gestos técnicos onde o contexto está aberto, a bola está rolando, ênfase em flexibilidade. Façam essa análise do contexto e aí vai ficar fácil vocês saberem se eu tenho que dar ênfase em consistência ou em flexibilidade da técnica. É claro que é importante o aluno ter um padrão, mas é mais importante ou tão importante quanto o aluno ser capaz de adaptar esse padrão a um contexto de jogo. Perfeito? Essa é a definição e é assim que eu tenho tentado ensinar a técnica, tanto para os meus alunos quanto para os atletas com quem eu trabalhei. É o contexto mais amplo. E aí a gente vem discutir aí o que é técnica e o que é habilidade, né? A gente também não sabe. Então, técnica no modelo de ensino tradicional castra a atividade humana, a criatividade humana, transforma o aluno num simples reprodutor de movimentos estereotipados e mecânicos e, com isso, a habilidade passa erroneamente a ser entendida como um desempenho motor alcançado mediante repetição alienante e sistemática de movimentos esportivos. Basicamente, é assim que se baseia o modelo tradicional, não do jeito que eu falei. Então, a habilidade motora é um ato ou tarefa que requer movimento e deve ser aprendida para ser adequadamente executada, como uma tarefa, uma bandeja no basquetebol, uma cortada no voleibol ou uma bicicleta no futebol. Um indicador de qualidade e desempenho, ou seja, uma expressão de grau de proficiência da execução de um movimento, por exemplo, quando um ceramista produz um vaso. Já a técnica é a informação disponível de antemão sobre a maneira de realizar um movimento específico. A informação disponível de antemão acerca do meio de alcançar um objetivo em um ambiente externo, com eficiência. Então, para alguns autores, técnica, inclusive, pode ser classificada como patrimônio desportivo da humanidade. Eu costumo dizer que, via de regra, técnica é uma habilidade motora que foi tão estudada e automatizada, melhor, sistematizada, que ela pode ser agora transferida para o próximo. Então, o professor pode lançar mão da sistematização desse estudo da técnica ou da habilidade motora que um atleta XY fez para ensinar para um próximo atleta. Lembre-se sempre que elas têm que ser ponto de partida. E eu tenho que estimular o meu aluno ou dar margem ao meu aluno a criatividade dentro dessa técnica, claro, sem perder a eficiência e eficácia dela, para que ele possa, quem sabe, no futuro, quebrar esse status quo e trazer técnicas ou inovações dentro dessas técnicas, gestos novos, movimentos novos para modalidades esportivas. O basquete é muito comum isso, né? Os americanos dão nome para tudo, então cada movimento novo que um atleta faz na NBA recebe um nome diferente, step back, e por aí vai. Então, mais a pedalada do Robinho é um exemplo que eu dou. Provavelmente ele não teve um ensino sistematizado de como passar o pé por cima da bola para aprender aquela técnica. Aquilo ali foi fruto de uma resolução de um problema contextual, situacional. Passar pelo adversário, ele, em função do repertório motor que ele adquiriu ao longo da sua formação e da sua infância, conseguiu
achar uma solução diferente. Hoje você vai em qualquer escolinha do Brasil e você vê crianças passando o pé em cima da bola em frente de um cone, ou seja, a sistematização de uma habilidade motora transformou ela numa técnica. Perfeito? E aí essa relação entre técnica e habilidade, um pouco do que eu falei, a melhoria da qualidade da execução de uma tarefa motora, aquisição da habilidade, implica, de certa maneira, numa interiorização da técnica. Não existe possibilidade de aprendizagem de habilidade sem execução de um movimento em consonância com o que determina a especificação do movimento, ou seja, a técnica. E no sentido B, a técnica é entendida como a informação referente ao meio mais eficaz de se chegar ao objetivo e habilidade. Técnica é informação, habilidade é capacidade. Perfeito? Mas o que vem primeiro, né? Técnica é patrimônio cultural da humanidade, ou desportivo da humanidade. É uma descrição da própria história, do empreendimento humano, da sabedoria acumulada e, portanto, é produto final. Perfeito? Técnica pode ser considerada como ponto de partida e ponto de chegada de uma habilidade, sempre pensando de maneira que eu possa estar quebrando esse status quo. Tá? Então, a evolução da técnica se dá como consciência da ação de indivíduos habilidosos que introduzem novidades de maneira a solucionar problemas. Né? É o que eu acabei de falar aí, né? Dar a possibilidade, a criatividade dos nossos alunos para solucionar problemas diferentes, baseado na técnica que você está ensinando, mas quebrando esse status quo. A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Como formar indivíduos capazes de quebrar o status quo mediante o ensino de algo que faz parte desse status quo. Criar coisas que pressupõem liberdade de escolhas. Né? Então, não é estereotipar um movimento, e sim ensinar numa visão macro o que é o movimento, e se aquela tarefa motora depende de flexibilidade, então dê a ele a flexibilidade e a criatividade necessária. Se aquela tarefa motora onde aquele movimento será realizado é mais fechada, então insista em consistência para que ele possa ter eficácia e eficiência durante a realização daquele movimento. Como o que devemos fazer? Isso que eu acabei de falar, eu até antecipei antes de clicar aqui no slide, peço perdão por isso. A habilidade é, ao mesmo tempo, consistente e flexível. A coexistência dessas duas categorias é o segredo do sucesso das habilidades motoras. Por exemplo, o relato aí do Berkeley, em 1932, quando executa a rebatida no tênis, na realidade não produz absolutamente nada novo, nem repito meramente algo velho. Ou seja, a cada rebatida no tênis, ele percebe que o movimento não é novo, mas não é similar ao que ele acabou de fazer. O ser humano é incapaz de produzir dois movimentos iguais. E esse é o conceito de equivalência motora. Então, para resumir, né, tudo aquilo que a gente acabou de discutir hoje, no dia de hoje, espero que a gente, se tiver dúvida, vai mandando e-mail aí para a gente vai tentando responder. Pode ser que a repetição da técnica, até os detalhes microscópicos do movimento, possa contribuir mais rapidamente para a padronização do movimento, tornando a aprendizagem aparentemente mais eficaz. Mas essa padronização pode corresponder também a uma perda proporcional da flexibilidade do movimento. Beleza, galera? E aí a gente vai caminhar aqui em como ensinar técnica, proporcionando liberdade de escolha de alternativas e encorajar o sujeito a explorar suas potencialidades de movimento, tendo como informações sobre a macroestrutura do movimento apenas um referencial orientador da exploração, ou seja, um ponto de partida. A técnica deve ser construída de modo a se ajustar às características individuais e a técnica auxilia na aprendizagem de uma habilidade motora, mas esta, por sua vez, pode ser um fator de evolução dessa própria técnica. Beleza, galera? Vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, esclarecido algumas dúvidas. Eu sei que o tempo é curto, é rápido. A ideia é só estimular vocês a pensar. Mais uma vez, entra lá no site, manda e-mail através do contato do site. O site é www.labesfut, labes com E, né? Laboratório de Estudos em Futebol.com.br. A gente vai deixar aqui também na descrição da conferência o site. Entre em contato com a gente, tira as dúvidas de vocês e vamos embora, galera. Vamos continuar estudando, vamos continuar mantendo a cabeça ativa aí, até para a gente, quando voltar desse período de quarentena, a gente voltar pessoas melhores também, né? Isso é importante para nós. Beleza? Um abraço aí, obrigado pela atenção de vocês.